Andar perto de pessoas que são eleitas e chamadas por Deus não faz de você um eleito ou um chamado também. Demas foi um cooperador de Paulo, mencionado 3 vezes no Novo Testamento, mas a história de Demas ficou marcada na Bíblia por ele ter abandonado o apóstolo perto do tempo de sua morte. Nada se sabe sobre quem foi Demas, além do que é dito sobre ele muito brevemente nos textos bíblicos. O nome Demas era relativamente comum no Império Romano durante o primeiro século. Inclusive, existe a possibilidade de o nome Demas ser uma forma diminutiva de Demétrio. Já houve algumas tentativas de identificar Demas com o Demétrio citado pelo apóstolo João, mas não há qualquer base para isso. Primeiramente, Demas aparece na Bíblia nas duas menções que Paulo faz sobre ele durante as saudações de suas cartas, enviadas aos crentes de Colossos e a Filemão. Na Epístola aos Colossenses, apenas seu nome é citado, sem maiores explicações. Ele apenas aparece saudando a igreja em Colossos. Já na Epístola a Filemão, o apóstolo identifica Demas como um dos seus cooperadores, ao lado de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. A palavra empregada por Paulo para se referir a Demas é traduzida como cooperador, significa exatamente um companheiro de trabalho. Isso quer dizer que Demas era um dos colaboradores de Paulo no ministério do Evangelho. Demas é o típico exemplo de alguém que começa bem e termina mal. Se durante a primeira prisão de Paulo em Roma, Demas foi citado como um cooperador na obra de Deus, na segunda prisão de Paulo em Roma, Demas foi citado como um desertor. Sobre ele, o apóstolo Paulo escreve: Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. O apóstolo Paulo usa um verbo que diz literalmente que Demas o deixou em dificuldades, completamente desamparado. É assim que diz o texto. Além disso, Paulo pediu que Timóteo fosse encontrá-lo depressa, justamente por causa da atitude de Demas. Isso nos leva a presumir que, pelo menos por algum tempo, durante a prisão de Paulo em Roma, Demas ainda estava ali auxiliando. Mas qual teria sido o motivo da deserção de Demas? Por que ele deixou Paulo para trás no momento mais complicado de sua vida, quando ele mais precisava de auxílio? Aparentemente, o problema de Demas foi a atração pelo mundo. Parece que não foi um espírito covarde que o fez abandonar Paulo e o ministério, mas interesses pessoais de certa forma ligados ao materialismo. Ao abandonar Paulo, ele partiu para a importante cidade de Tessalônica. Não se sabe se ele era natural daquela cidade, se morava lá ou se tinha negócios ali. O motivo específico que o seduziu a ir para Tessalônica também não é informado. A deserção de Demas foi simplesmente um período de fraqueza ou uma queda definitiva. Seja como for, nitidamente Paulo ficou decepcionado com Demas. O apóstolo se sentiu defraudado por ele. Além disso, não há nenhuma outra passagem bíblica que mostre Demas sendo restaurado. Também é notável que, antes de falar sobre Demas, Paulo fala sobre a bem-aventurança dos crentes que amam a vinda do Senhor. E, na sequência, ele já apresenta Demas, um amante do presente século. Isso seria um contraste intencional? De fato, em Demas, não encontramos o exemplo de alguém que ama as bênçãos eternas, mas de alguém que se deixa levar pelos prazeres transitórios deste mundo. Por tudo isso, podemos sugerir que Demas era aquele tipo de pessoa que Jesus descreve em Mateus, no capítulo 7, verso 22 e 23. E ainda me lembro de um texto que cita o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco.
mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos.